A Corregedoria Nacional de Justiça aprovou recomendação que orienta cartórios de todo o país sobre abusos contra pessoas idosas. A medida é para evitar que eles sejam vítimas de violência financeira e patrimonial. A recomendação é para que cartórios e serviços notariais fiquem atentos às demandas relacionadas à terceira idade. Se acharem necessário, devem realizar diligências para se certificar se os idosos não estão sendo vítimas de abusos. As medidas, de acordo com a normativa, devem ser tomadas especialmente se houver suspeitas nos pedidos de antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias, venda de imóveis e qualquer outra atitude suspeita que possa comprometer o patrimônio da pessoa idosa. Abusos financeiros representam mais de 20% das denúncias recebidas pelo Disque 100 dos Direitos Humanos. O Estatuto do Idoso tem punição para isto. A pena para o crime é de 1 a 4 anos de reclusão e pagamento de multa. A orientação reforça a Recomendação 46 do Conselho Nacional de Justiça, editada no ano passado. O alerta aos cartórios, naquele momento, foi direcionado para o período de pandemia da Covid-19. Já a nova regra torna fixas as ações de proteção. Para detalhar o assunto, eu converso agora com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e juiz da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, doutor Marcelo Berti. Aqui, antes de mais nada, eu dou as boas-vindas e o boa tarde e agradecendo pela presença, justamente por estar conosco aqui na TV Justiça. Boa tarde, Cadu. É uma satisfação estar aqui na TV Justiça. Agradeço a oportunidade, especialmente em nome da ministra Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, e em meu próprio nome. Doutor, perdão, eu lhe interrompi, mas vamos lá. Não. Estou à disposição. Eu gostaria de começar perguntando exatamente do porquê dessa recomendação. É pelo grande número de registros desse tipo de ocorrência com relação a idosos? Pois de fato, cuidado com a lavratura de atos, especialmente os atos notariais por parte dos notários, é um dever da própria íncito, da própria atividade notarial. Mas a notícia é que, em 2020, com a pandemia, o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos teve notícia de um incremento, ou de um aumento nessas questões de abuso ou de violência contra os idosos, especialmente na parte patrimonial e financeira, e diante disso, o então ministro Corregedor Nacional, Humberto Martins, editou a Recomendação 46, aqui mencionada, que era voltada para os tempos da pandemia, recomendando que os notários tivessem maior cuidado, ainda maior cuidado na lavratura desses atos, mas, recentemente, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, atual Corregedora Nacional de Justiça, reeditou essa recomendação, agora a 47, para tornar essa recomendação definitiva. Não faz sentido também limitar esses cuidados ao tempo da pandemia. Esses cuidados devem ser permanentes e assim ficou compreendido. Doutor, violência financeira e patrimonial, como acontece? O que caracteriza esse tipo de violência? A questão não é incomum, infelizmente. Na verdade, os idosos, nós sabemos, eles muitas vezes têm dificuldades de locomoção, já têm dificuldade muitas vezes de ir ao banco, de ir buscar seus proventos, até de fazer uso de aplicativos, se fosse nesse sentido. Então, geralmente outorgam procurações para que algum parente próximo, alguém que conviva com ele em casa, às vezes nem sempre parentes, às vezes são pessoas de confiança, cuidadores e coisas assim, já mais que vivem há mais tempo,
E tudo isso que eles acabam confiando no sentido de outorgar a essas pessoas os poderes para movimentar contas correntes, às vezes até procurações mais amplas, que acabam permitindo que as pessoas se vendam patrimônio, vendam bens e assim por diante. E justamente eles se encontram nesse grupo mais vulnerável, embora às vezes acometidos de doenças que vão retirando também a capacidade de discernir propriamente. Isso é um cuidado que o tabelião sempre deve ter, para evitar, inclusive, a lavratura de atos, quando a pessoa não pode manifestar a sua vontade de forma que se perceba seja a verdadeira vontade que ela queira manifestar. Então, esse é o cuidado que o tabelião deve ter. Agora, doutor, como existe há uma certa complexidade no ato na medida que é preciso ir até o cartório, fazer a lavratura de uma documentação. Existem aqueles crimes que são feitos contra os idosos por meio de redes sociais, que há vários agentes que às vezes estão até em presídios. Nesse caso especificamente, quem é o autor mais comum desse tipo de criminalidade? Às vezes é um parente, o que é que acontece? Bom, o crime cometido à distância pela internet, nem sempre o parente. O parente pode, às vezes, vamos dizer, ser coautor de um delito desse tipo, mas o mais comum mesmo, porque esses delitos à distância, praticados pela internet, os idosos, às vezes, podem ser mais facilmente convencidos de que aquilo seja de fato um fato concreto, verdadeiro, uma chamada do banco, por exemplo, mas aí não envolve propriamente o tabelião ou o registrador necessariamente, né? Aí é um estelionato que as vítimas mais frequentes podem ser os idosos, mas não envolve propriamente o cartório de notas ou o cartório de registro. Muitas vezes, o cartório de registro é mais difícil de ele coibir isso, porque quem colhe a vontade das partes geralmente é o tabelião. Pois é, doutor, os idosos já são uma população muito vulnerável a determinado tipo de situação e em época de pandemia isso é pior ainda. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.